Porque Vênus é segundo planeta, né, em distância ali do Sol, depois de Mercúrio, e a gente não vê a superfície de Vênus, porque tem muita nuvem. Então esse desenho aí que tem esse V, né, que tem, as nuvens que formam isso aí. Então é muito legal mesmo. E essa cor é pela alta temperatura, não? Isso. Vênus é o planeta, por incrível que pareça, né? Não é Mercúrio que é o planeta mais quente, é Vênus. Porque ele tem muita nuvem e a temperatura na superfície de Vênus chega a 480 graus Celsius e a pressão é 90 vezes a pressão atmosfera da Terra. Então, ou você morre tostado ou amassado. Como é que você vai querer? Como você prefere. É muito parecido com a Terra, a história de Vênus é muito parecida com a Terra. Em algum momento na história de Vênus aconteceu algo que podia ter acontecido com a Terra também. Porque o que aconteceu lá em Vênus foi o seguinte, a maior parte dos vulcões, supervulcões que a gente chama, entraram em erupção ao mesmo tempo. E jogaram muito gás na atmosfera dele, tanto que ele quer um efeito estufa permanente. E isso poderia ter acontecido na Terra, mas não aconteceu. Então a Terra passou ilesa desse momento aí. Eu li alguma coisa que a cor de Vênus também tinha alguma coisa a ver com os metais, alguma coisa assim, por causa dessa cor de ferrugem que tem em volta, não tem nada a ver com isso? Aí porque vai depender muito porque a gente não vê a superfície, a gente vê a nuvem. A superfície a gente só tem 10 imagens, porque foram sondas da União Soviética que conseguiram pousar e fazer imagem rapidinho. Pousaram. Só que elas ficaram meia hora só na superfície, por causa da pressão e da temperatura. Então elas não duraram muito tempo, mas elas mandaram umas imagens. E aí tem lá, né, tem toda a composição química dele que dá uma coloração meio... Tem muito dióxido de carbono, monóxido de carbono, então tem essas coisas que são... É uma pergunta imbecil, mas quando você diz a pressão, assim, que morreria esmagado, é porque é muito forte pressionando contra o solo, é isso? Isso, porque aqui na Terra a gente tá a 1 atm, né, então a pressão, aqui em São Paulo um pouquinho diferente, né, mas o nível do mar é 1 atm porque a nossa atmosfera ela tem uma densidade que ela pressiona a gente com uma certa, né? Tem uma certa pressão em cima da gente. Por isso que a gente consegue viver e tal. Lá em Vênus, o peso da atmosfera em cima de você é 90 vezes o peso da nossa atmosfera. Que bom. Então a gente seria esmagado imediatamente. Vênus vai ser o seguinte, em 2030, nós vamos mandar 3 sondas para lá. Vão ser 2 da NASA. 2030? 2030. Tá. 2 da NASA e uma da Agência Espacial Europeia. Uma chama Veritas, uma chama DaVinci Plus e a outra chama Envision. Porque Vênus tem um negócio muito interessante. Lá na década de 70, o Carl Sagan, né, todo mundo conhece, o cara, grande divulgador científico, ele era astrônomo também, e ele teve a seguinte ideia, porque na superfície, Vênus é muito quente e a pressão atmosférica é muito grande. Mas tem uma região na nuvem de Vênus que a pressão atmosférica é 1 atm e a temperatura é tipo 30 graus. Ou seja, por conta disso, ele imaginou, será que não pode ter vida nas nuvens de Vênus? Sim. Então você não precisa ter vida naquela atmosfera ali. Exatamente. Que funciona num determinado nível ali, tipo a uns 50, 60 quilômetros de altura, pode ter vida, porque tem água, tem vapor d'água, tem a temperatura boa e tem a pressão boa. Ele imaginou isso lá na década de 70. E aí, o ano passado, aconteceu um negócio muito interessante. O pessoal conseguiu medir um elemento chamado fosfina. Fosfina é o seguinte, é o fósforo, né? Só que num isótopo dele lá, uma mistura dele. Aqui na Terra, ele só é produzido por 2 coisas, ou pelo ser humano, ou por empresas que poluem a atmosfera. Ou seja, só por vida. E detectaram fosfina em Vênus. E aí? Quem que tá produzindo? Será que tem vida? Não tem? Só que aí depois eles viram que tinha um erro ali na detecção e tudo mais, sabe? Deu um... Isso aí tá meio em aberto, assim. Essas sondas vão lá em 2030 também para isso, para tentar matar a charada. Vênus tem muito mistério. A gente não sabe se tem vulcão ativo ainda ou não tem. Pode ter, a gente não sabe, a gente não consegue ver. Sim. Mas existem pistas ali que ele pode ter. Será que Vênus no passado teve um oceano igual ao da Terra? Então a gente também não sabe. Pode ser que ele tenha tido muita água. Os caminhos estavam indo assim, né? Dos dois planetas. Os dois estavam muito. O que aconteceu aqui em Vênus que fez ele ir para outro caminho e não ter nada igual à Terra? Porque era para ser igual. Uma pergunta mesocientífica, mesomitologia.
Essa questão de linkarem Vênus com o planeta das mulheres e tal, tem a ver com esse mistério todo? Ninguém entende as mulheres, sabe essas coisas? Mais ou menos, né? Mais ou menos. Então, os planetas que foram observados a olho nu, que é Mercúrio, Vênus, né, Marte, Júpiter e Saturno. Porque depois de Saturno a gente não consegue mais ver a olho nu. Urano e Netuno, eles foram descobertos, né? Esses aí não foram descobertos. Então, cada um deles pegou um deus ali, né? Mercúrio é o deus mensageiro. Sim. Aí Vênus tem esse lance. Marte, porque é vermelhão, é o deus, deus da guerra. Júpiter, porque é o maiorzão, é o deus dos deuses, né? Que é o Zeus, né? Então você tem essa relação, mas tem com relação a isso. Porque tentava observar alguma coisa ali e você não via nada, né? Uhum. Também é chamado de estrela d'alva, né? Estrela d'alva, porque ele tem a hora... Vênus e Mercúrio são os planetas que estão para dentro do sistema solar em relação à Terra, né? Porque é o Sol, Mercúrio, Vênus, Terra. Uhum. Esses dois planetas, eles só aparecem em momentos muito específicos no céu. Ou é no finzinho da tarde, numa época do ano, ou é no comecinho da manhã, em outra época do ano. E a rotação de Vênus? Como que é? Também é um negócio muito interessante. Sabe o que acontece em Vênus? O dia dura mais que a noite, que o ano. Hã? Um dia dura mais que o ano. Vênus tem uma atmosfera muito espessa, muito gás, muita coisa. E isso A rotação é lenta. A rotação é muito lenta. E a translação é rápida. Não, a translação é normal, né? É uma translação normal, só que o problema é que ele não gira muito rápido, como ele era para girar, parecido com a Terra. Ah, ele fica mais tempo de face pro... Isso. Ele é quase travado com o Sol. Ah, entendi. Então tem um lado dele que tá quase sempre voltado pro Sol e o outro lado quase sempre escuro. Uhum. E isso aí causa muita coisa em Vênus, ventos muito violentos, porque você tem uma diferença de temperatura grande, então isso causa vento. Então é um negócio bem complicado. E um dia lá equivale a quantos aqui? Cara, um dia em Vênus, um ano em Vênus são 240 e poucos dias terrestres, né? Ele é um pouquinho mais rápido que a Terra, porque ele está mais perto do Sol. Um ano? Um ano. Uhum. E um dia... Não, a questão é a diferença é pouca. É tipo uns 10 dias de diferença. Ele é quase que ele tá travado com o Sol mesmo, entendeu? Travado quer dizer que a rotação dele é igual à translação. Uhum. É a Lua. Uhum. A Lua é travada com a Terra. A Lua demora 28 dias para dar a volta em torno dela e 28 dias para dar a volta ao redor da Terra. Por isso que a gente sempre vê o mesmo lado da Lua. Vênus, ele é quase travado com o Sol. Ele tem um pouquinho só de diferença.